Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das cartas mais importantes e, olha, mais influentes de todos os tempos, a Epístola aos Romanos. É um texto assim bem denso, sabe? A argumentação é super poderosa e, sem exagero, mudou o rumo do pensamento cristão. Então, vamos lá! Essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, e ela é tipo uma pedra fundamental da teologia, principalmente da teologia que a gente chama de reformada. O interessante é que Paulo estava escrevendo para uma igreja que ele nem conhecia pessoalmente. A ideia dele era explicar de um jeito bem sistemático, bem claro, como funciona o plano de salvação do início ao fim. E para apresentar a solução, a carta primeiro precisa dar o diagnóstico, né? E o diagnóstico que Paulo apresenta é um problema que afeta todo mundo, sem exceção. É universal. Olha que interessante a lógica do Paulo aqui. O que ele argumenta é que, no fundo, ninguém tem desculpa. Os gentios, que não tinham a lei de Moisés, falharam. E os judeus, que tinham a lei e se orgulhavam dela, também falharam. O resultado é exatamente o mesmo para todo mundo. E isso, claro, acaba com qualquer ideia de que alguém é bom o suficiente por conta própria. E pode parecer uma ideia antiga, mas ela bate de frente com o nosso mundo hoje, né? A gente vive numa cultura que muitas vezes diz que certo e errado é relativo e que incentiva a gente a confiar na nossa própria bondade. Então chegar e dizer que todo mundo, sem exceção, precisa de um salvador é uma ideia bem radical, bem contracultural. E isso, claro, leva a uma reflexão bem pessoal. Essa doutrina meio que força a gente a olhar para dentro e se perguntar: será que eu realmente entendo a minha condição? Ou será que a gente vive com aquele sentimento, às vezes sutil, de que somos um pouco melhores, um pouco mais justos que os outros? Bom, com o diagnóstico bem estabelecido, a carta parte para a cura. E a solução é tão radical e revolucionária quanto o problema é universal. É isso. Essa frase é a ideia central, não só de Romanos, mas de todo o evangelho que Paulo pregava. É o coração da mensagem. A vida, a justiça, a salvação, tudo, absolutamente tudo, nasce desse princípio. Então, o ponto-chave é o seguinte: justificação não é algo que a gente conquista, mas um status que a gente recebe. Pensa num veredito de um tribunal. Deus declara uma pessoa justa não porque ela se comportou bem, mas porque ela confiou na obra que Cristo já fez. É um presente, puro e simples. E para provar o ponto dele, Paulo usa um exemplo genial, Abraão, que era uma figura super importante para o povo judeu. Ele mostra que Abraão foi considerado justo por Deus por causa da fé dele, muito antes de ele passar por qualquer ritual, como a circuncisão. O que isso quer dizer? Que a fé vem primeiro. É ela que importa. Os rituais são só um sinal, e não a causa da salvação. E essa diferença toda nos joga outra pergunta importante. Onde é que a nossa confiança está de verdade? Ela está ancorada nas coisas que a gente faz, na nossa religiosidade, nas boas obras, ou ela está totalmente firmada naquilo que Cristo já fez pela gente? Mas, veja bem, se declarado justo não é o fim da história, é só o começo. Essa doutrina toda tem que se transformar numa nova maneira de viver, na prática. Paulo era esperto, ele já sabia o que iam perguntar. Então se a salvação é de graça, eu posso continuar pecando à vontade? E a resposta dele é um sonoro: não. A graça não é um passe livre para o erro. Pelo contrário, ela é o poder que transforma, que nos liberta do domínio do pecado e nos dá força para viver de um jeito completamente novo. E esse é o conceito de santificação. Para quem se importa com ética, com caráter, essa é uma verdade fundamental. A justificação acontece uma vez só, mas a santificação é esse processo que dura a vida toda de viver essa nova identidade que recebemos em Cristo. Lá para os capítulos finais de Romanos, a teologia vira algo super prático. Paulo começa a detalhar como é essa nova vida no dia a dia. Ter uma mente renovada, viver em comunidade, amar de verdade o próximo, ser um bom cidadão, ter um coração hospitaleiro. No fim das contas, uma doutrina sólida sempre vai levar a uma vida ética. E aí, nos capítulos 9 a 11, Paulo entra num dos assuntos mais, digamos, cabeludos da teologia, a soberania de Deus na eleição. Basicamente, ele afirma que a salvação, em última instância, pertence a Deus, que escolhe segundo a sua vontade, e não por mérito de ninguém. Olha, essa é uma doutrina que mexe com o nosso orgulho, com a nossa necessidade de ter o controle. E a pergunta que fica é sobre a nossa atitude diante disso. É uma postura de humildade, de reconhecer que não somos o centro de tudo,
Ou é uma postura de resistência, de brigar com a ideia de que Deus é soberano em todas as coisas? Depois de toda essa teologia profunda, de toda essa argumentação, o final da carta muda completamente de tom. Não é mais um argumento, mas algo muito mais relacional, mais pessoal. O final de Romanos é cheio de saudações, sabe? Um abraço para fulano, para ciclana, gente com nome e sobrenome. E termina com uma explosão de louvor à sabedoria de Deus. Isso nos lembra que teologia não é só um exercício para a cabeça. Ela nasce e cresce dentro de uma comunidade de gente de verdade. E no final tem que levar à adoração. E é com essa pergunta provocativa que a gente termina. Todo esse conhecimento que a gente busca sobre Deus está nos tornando pessoas mais amorosas, mais humildes, mais cheias de louvor? Ou ele serve só para a gente ganhar debates e discussões? A carta aos Romanos parece sugerir que o teste final de uma boa teologia é o fruto que ela gera, uma vida de adoração a Deus e de amor pelas pessoas.